Sempre vai haver simetria negativa entre o risco e rentabilidade? Ah, essa aqui é boa. É engraçado, essa questão de risco e retorno é bem interessante. Quando você, quando você olha os modelos, né, que as finanças, né, a teoria financeira traz para você fazer precificação de ativos, né, o risco é justamente a possibilidade de você não atingir um determinado objetivo, né? Então, ele foi colocado dentro de uma equação, ele virou uma letrinha só, o beta, né? E o beta ali, ele vai te falar o seguinte, né? Existe uma volatilidade, volatilidade é a possibilidade de você não atingir determinado objetivo, tanto para cima quanto para baixo, e essa volatilidade é o risco de uma determinada carteira com relação ao quê? Ao mercado como um todo, né? Então, você diversificou bastante, tanto que você ficou com a carteira igual ao mercado, cada ação que você vai comparar com esse mercado, ele vai ter de um tipo de volatilidade mais risco. O que isso significa? Que se um ativo tem mais volatilidade que o mercado, ele vai subir mais quando o mercado sobe, vai cair mais quando o mercado cai. Então você pode tanto performar melhor do que o mercado, quanto bem pior. E é exatamente isso, né? Essa questão da simetria de risco-retorno, é exatamente isso que ela quer trazer para a gente, né? Que para você assumir, né, um risco a mais em um ativo que tem mais risco, pode ser que você tenha retorno maior, pode ser que você tenha um retorno bem abaixo. Então, por isso que é difícil você bater um benchmark tipo Ibovespa ou um S&P 500, né? Não é todo mundo que bate, não é todo FIA, né? Todo investidor que consegue bater. Porque você pega uma carteira que ela é muito diversificada e que os ativos que não vão dando certo, eles vão ficando para trás, e os ativos que vão dando certo, eles vão aumentando, né, a participação dentro daquele índice. Né? Então, é um índice sobrevivente. Né? Ele é o cara que vai sobreviver, né, de tudo que de ruim acontecer. Né? Então, uma empresa só tomou conta do mercado quase todo, ele vai subir lá para cima, aquela empresa, as empresazinhas começaram a quebrar, elas vão lá para baixo, e o índice se autoequilibra, coisa que a gente demora muito mais para fazer, o índice faz de uma forma muito mais dinâmica e sem pagar taxas. Né? Então, é difícil você conseguir bater o índice por conta disso. Então, essa questão de você ter maior retorno, né, do que o índice correndo menos risco, né, tem gente que fala que não tem jeito, que você tem que correr mais risco para você tentar bater o mercado para ter um retorno maior. Então, sempre vai existir essa dicotomia aí de risco-retorno. E aí o grande barato é você mitigar os riscos que você tem para um determinado retorno. Então, como é um negócio que ele é mais ou menos proporcional, imagina o seguinte: se para você ter o dobro do retorno você tem que ter o dobro do risco, não faz sentido, você volta aqui para baixo. Então, se você não tiver uma simetria, né? E o que é a assimetria? Você tem mais chance de um negócio dar mais certo do que errado, aí você não está falando mais de risco e retorno, você já está falando de probabilidade, né? Você está colocando as probabilidades do seu lado, essa relação de risco-retorno ela é alterada de forma com que o risco diminua para o mesmo retorno. Então, você está mexendo na segunda camada, que é essa camada de probabilidade. Né? Aí você tem uma outra camada. Você pode ter o risco e retorno, mas você tem uma outra coisa chamada utilidade. Aquele ativo não tem utilidade na sua carteira. Então não faz sentido você ter um ativo que não tem utilidade, que não vai melhorar o desempenho geral da sua carteira. Aí a gente vai entrar num negócio chamado teoria de portfólio de Markowitz, né? E aí tem uma camada, que é a primeira camada do risco-retorno, depois você tem a camada do beta, depois você tem uma camada que vai descendo, 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 dentro de um monte de premissa. E dentro dessas premissas, ele vai considerar que você poderia investir em qualquer ativo do mercado. Isso aí já é uma coisa que deixa de fora algumas coisas. Por exemplo, se você não é investidor qualificado, você não tem acesso a alguns ativos que são somente para investidor qualificado. Ou, por exemplo, você não tem acesso a fundos de investimento que estão fechados. Então, você já começa a ter premissas ali dentro da carteira em que você vai colocar que elas não fazem, né, a curva da fronteira eficiente ser tão eficiente assim. E aí, dentro dessa curva de fronteira eficiente, você vai colocar os ativos que você pode ter acesso. Então, você já começa a dar uma coxambrada no estudo do cara. Então, sempre vai ter risco e retorno, mas o mais importante do que o risco e retorno é a simetria de risco. Se você está num momento em que você tem mais chance das coisas darem errada e você assume aquele risco, você tem que exigir um prêmio maior. E aí você equaliza de novo a relação de risco e retorno. Agora, se você tem mais chance de que aquilo dê certo, você vai colocar o menos risco, você vai ter um pagamento de um retorno menor também, porque o mercado também não é bobo.
Se ele vê que todo mundo vai cair naquela direção, né, aquela direção o prêmio fica menor, porque a chance de que aquilo aconteça ela é maior do que a que não aconteça. E aí você tem os caras que operam vendido, você tem que operam vendido, que operam estratégias diferentes, e é isso que está a beleza do mercado, né? De você não saber o que vai acontecer do lado direito do gráfico, né? Então, aquilo que vai acontecer para o futuro, a gente não sabe. Agora a gente olha para trás e consegue montar uma narrativa perfeita. E acha que essa narrativa vai dar certo para o futuro também. Então, risco e retorno, mitiga. E toma cuidado sempre com a proporção que você tem da assimetria de risco que está sempre ao seu favor. E aí o negócio vai dar certo.